Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast nosso aqui da nossa querida FABAPAR, o podcast Praxis. Que alegria estar com você aqui de novo junto com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que pode ou não pode ser polêmico, mas fato é que ele vai ser instigante, né? Vai causar aí reflexão em você. Se você clicou é porque você já viu o nome do nosso tema de hoje. Mas antes da gente começar, se tem sido relevante o nosso podcast Praxis, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir, de ativar aí tudo que tem para ativar em qualquer que seja a plataforma que você está nos ouvindo, para você não perder os próximos episódios e estar sempre tendo esse relacionamento junto conosco. Eu sou o Thiago Vercelino, quem tem tido o privilégio de caminhar com vocês aqui no nosso podcast, e eu quero que os nossos outros dois convidados se apresentem e falem um pouquinho o porquê que eles estão aqui para conversar com a gente. Fala, gente, aqui é o professor Vilibaldo. Estou aqui, convite do Thiago, para acompanhar como uma espécie de co-host dessa vez, né, Thiagão? Para acompanhar o nosso convidado especial de hoje aí, que vai se apresentar. Mas para quem não me conhece, sou professor da FABAPAR, professor das disciplinas de História, principalmente, e tentando terminar um doutorado em História, que pela graça de Deus eu não consegui ainda. Fala galera, aqui é o Felipe Breder, uma alegria estar aqui com vocês, né? O Felipe da Escola do Discípulo, sou também aluno da FABAPAR do mestrado, estou na reta final, nesse sofrimento de entregar meu trabalho de conclusão de curso. Não é sofrimento não posso falar isso, né? Tem que incentivar o pessoal, né? Gente, é bom demais, não, mas está valendo a pena. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para falar desse tema, que eu acho um tema tão interessante. Para adiantar, eu não acho que seja tão polêmico não. Porque se o mundo é o mundo de Deus, né, não tem nada que vá negá-lo. Puxa, que legal. Bom ter vocês com a gente. Já adianto que essa vozinha rouca aqui é porque estou gravando esse podcast pós-show da Oficina G3. Então eu estou com resquícios desse show em minha voz. Vai ficar marcado. Foi uma bênção na minha vida. Rapaz, o show da Oficina G3 esteve lá na minha igreja em Campo Grande. No dia eu tive que ir num casamento de um irmão da igreja. Não acredito. E aí eu perdi essa bênção de participar. Não. Enfim, vou ficar fazendo propaganda de graça para a Oficina G3 aqui no nosso podcast. Mas foi muito top. Puxa vida, que experiência bacana. Mas é isso aí, não estamos aqui para falar de Oficina G3. Mas para falar de fé e de ciência, para a gente entender um pouquinho essa relação, que na verdade, vou dar o pontapé inicial, essa relação não foi sempre tão estremecida assim. Hoje, sei lá, depende muito do contexto de quem está nos ouvindo. Mas é muito mais comum nós olharmos para um ambiente para falar de fé e ciência e não encontrar um E, mas encontrar um X, de um verso, né? A fé versus ciência. Não foi sempre assim, né? Essa relação de oposição, de briga, ela é algo um pouco mais recente, não é? Eu creio até que o Vilibaldo vai poder explicar melhor, né, como historiador, mas hoje a gente vê esse grande conflito, principalmente nas mídias, nas grandes mídias, revistas e documentários, e, né, colocando Jesus em xeque, aquela coisa toda, desmistificando a Bíblia Sagrada, que a fé realmente está necessariamente em um conflito. Então você ou acredita nas Escrituras ou você acredita na ciência, mas não foi sempre assim não. Esse conflito entre fé e ciência é uma coisa bem recente, é uma coisa bem contemporânea, principalmente com o surgimento aí desse movimento neo-ateísta, com Richard Dawkins e esses cavaleiros aí do ateísmo, do neo-ateísmo, né? Mas a igreja sempre lidou muito bem
com esse tipo de relação na história, tanto que a ciência moderna surge num contexto cristão. Nós tivemos alguns conflitos aí, né? Umas novas descobertas que necessariamente nos forçaram a olhar, ver se nós estávamos interpretando corretamente as escrituras, mas esse conflito é recente e eu creio que o Libaldo até pode explicar melhor aí. Com certeza. Hoje em dia a gente tem a ideia, né, de que o ambiente universitário é necessariamente anticristão. Então, né, já tem aquele choro dos pais quando os filhos vão para a universidade preocupados que vão perder a fé. Mas veja, as universidades surgem no contexto cristão e atreladas ao cristianismo, né? As primeiras universidades surgem no contexto medieval, no século XI em diante, né? Então eram totalmente vinculadas à fé, não havia uma oposição. Tanto é que a teologia era a ciência máxima e as outras se construíam a partir dela. Pena que se perdeu isso, né, Tiago? Senão a gente teria mais alunos ainda hoje, né? Seria bem mais fácil de conseguir alunos. Agora, quando a gente vai falar dessa relação, desse versus, né, que na verdade não foi sempre assim, é porque o cristão, ou o âmbito da fé, ele se sente acuado. Ou o âmbito da ciência, ou um ateu, um neoteísmo, também se sente acuado, né? Se é um versus, é porque o outro está me prejudicando. Né? A fé está tentando desconstruir a ciência e a ciência está tentando desconstruir a fé. Inclusive desse ambiente universitário, vale a propaganda, a gente gravou um episódio sobre o ambiente universitário, cristão universidade, com o Yuri Breda. Corre lá, vale muito a pena ouvir. Mas qual que vocês veem que são os maiores danos para a fé e para a ciência para gerar esse embate? Né? Essa briga, ela acontece porque, já falei, né? Estão se sentindo acuados. Quais são os danos? O que a fé perde? O que a ciência perde nessa briga? É interessante a gente pensar que, no caso da fé, nós perdemos uma fé consciente e uma fé que pensa. Até uma máxima ao longo da história da teologia é a fé em busca de compreensão. Veja, eu não preciso compreender para crer, mas aquilo que eu creio, eu posso buscar a compreensão, o entendimento, para que eu tenha uma fé inteligente, uma fé racional também. Não há uma oposição nisso. E a gente vê isso ao longo da história da teologia, com Agostinho, com Anselmo da Cantuária e vários outros autores. E hoje a gente tem perdido isso. Através dessa oposição, a gente acaba construindo muitas vezes uma fé irreflexiva, através de pressupostos equivocados. Eu lembro que, eu já ouvi várias vezes, mas eu lembro um episódio, né, que eu fui surpreendido pela minha mãe de madrugada quando eu estudava história. Aí eu estava lá estudando, me dedicando à leitura dos livros, e ela me olhou e falou: filho, o que você está fazendo? Não, estou estudando. Não, cuidado, né? A letra porque mata. A letra mata e o espírito vivifica, né? Aí eu falei: mas mãe, você sabe que a letra aí nesse texto aí que você está citando não é bem isso, né? Expliquei para ela, então tá, pode ficar estudando. Mas essa ideia da letra mata... O muito estudar é enfado da carne. Né? Eu gosto muito da ideia do Tim Keller, no clássico dele lá, da fé no eruditicismo, que ele mostra que quando a gente faz essa separação entre a fé e a racionalidade, entre a fé e a ciência, né, que uma coisa não se relaciona com a outra, a nossa fé se torna uma fé sem anticorpos, uma fé fraca. Que quanto mais eu me mergulho nas minhas crises e eu tento racionalizar e descobrir e investigar o mundo que Deus criou e como o mundo que Deus criou funciona, porque se Deus nos deu essa criação maravilhosa e Ele nos deu a oportunidade de conhecer a criação, eu creio que nós glorificamos a Deus quando nós a conhecemos, quando nós descobrimos como a criação funciona, porque nós descobrimos como Deus agiu na história, e isso faz com que a nossa fé seja fortificada, digamos, com anticorpos, para resistir às crises, a questionamentos, a conflitos que nós vamos enfrentar e passar, né? Agora, antes de a gente entrar numa terra, né, numa areia um pouquinho movediça, onde eu vou me sentir mais desconfortável com o papo, deixa eu ainda ficar num lugarzinho que eu ainda vou me sentir firme para conversar com vocês. Que é o seguinte, eu acho que uma questão que é muito levantada também é uma questão hermenêutica, onde
então tá bom. Então vamos relacionar, já que a gente não quer brigar, fé e ciência, então vamos relacionar uma com a outra. E daí acaba pintando aquela questão mais hermenêutica do sentido. Não, então vamos fazer o seguinte. A ciência ela acaba tornando um protagonismo maior e a gente acaba tendo que dar uma esticada um pouquinho na Bíblia para caber o que nós estamos conseguindo com a ciência. Ou vice-versa. Né? Não, então tá, a Bíblia é autoridade. Então, agora, a ciência que se vire para caber dentro da Bíblia. Como que vocês veem essa relação, ainda antes de falar da fé e ciência, mas essa questão ainda hermenêutica, né? Esse ataque às escrituras, sei lá. A gente pode usar como exemplo um clássico evento da história, que foi o do julgamento do Galileu pela igreja. Porque esse é um caso clássico em que, durante muito tempo na história, a própria ciência acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua, estavam orbitando a Terra. E veja bem, eles não acreditavam que a Terra era plana, né? Essa ideia de que a Terra é redonda, isso vem, olha, desde a época lá de Aristóteles e Sócrates, enfim, os filósofos gregos já começaram a dizer que a Terra, já começaram a ver que a Terra realmente era esférica, e a igreja nunca questionou isso na história. Mas era a questão de que a Terra era o centro do universo, e aí tinha o famoso texto de Josué, de que falava que o Sol parou, então isso realmente comprova que a Terra é o centro do universo. Até que veio o novo modelo, né, de Copérnico, quando ele realmente percebeu que, na verdade, não. Que a Terra estava orbitando o Sol, e não o contrário. E isso causou muita discussão naquela época, porque parecia ir claramente contra a Bíblia, contra as Escrituras, porque o texto era claro em dizer que no texto lá em Josué que o Sol parou e por isso era a Terra que o Sol era que estava orbitando a Terra. E depois Galileu também veio como que diz, o Galileu também trouxe as ideias de Copérnico e acabou naquele julgamento que muitos dizem que foi a igreja condenando Galileu por ir contra a Bíblia. O caso é muito mais complexo do que isso. Não foi simplesmente porque ele começou a dizer que a Terra não era o centro do universo. Até porque quando Galileu começou com as suas ideias, ele era o Papa da época, também estava muito com ele ali. O Willibaldo pode até falar melhor sobre isso. Custeava, né? Pagava, financiava e levava ele para dar palestras lá no Vaticano também. Então, assim, a igreja não era contra essa ideia. Tinha conflitos políticos ali, interesses de poder que fez com que Galileu acabasse sendo condenado. Mas é interessante que quando a ciência descobre que a Terra não é o centro do universo, aparentemente isso iria contra as Escrituras. Mas a questão é que não vai contra as Escrituras, mas talvez contra a nossa interpretação que nós tivemos das Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante. Eu creio nisso, eu creio na inerrância bíblica. Mas a nossa interpretação das Escrituras, sim, ela sim pode estar errada. E a ciência, ela pode muito bem nos ajudar a interpretar os textos bíblicos. Assim como as Escrituras nos ajudam a fazer boa ciência. Então, nós vemos um diálogo aí, né? em que a ciência me ajuda a interpretar. Então, se há alguma descoberta científica que eu vejo realmente evidências e provas de uma nova descoberta científica que coloca em xeque alguma interpretação bíblica minha, eu posso sim ter humildade de dizer, será que eu interpretei mal a Bíblia esse tempo todo? Porque agora eu tenho uma evidência científica do mundo que Deus criou, de que não é bem assim. Então eu posso ter humildade, e nós devemos sempre ter humildade de saber da possibilidade de termos interpretado a Bíblia equivocadamente. Mas a Bíblia ela continua sendo inerrante e palavra de Deus infalível. E no caso de Galileu, fica a dica aí, gente. O ABC2 publicou junto com a Thomas Nelson um livro que trata desse caso e outros mitos também, né? Um livro bem curioso, que lá nos Estados Unidos foi publicado pela Universidade de Harvard e aqui no Brasil pela Thomas Nelson com a ABC2. Lá Galileu goes to jail, Galileu vai para a prisão e outros mitos. Aqui eles colocaram como título Terra Plana, Galileu na prisão e outros mitos de ciência e religião. Porque, claro, Terra Plana é o que mais vem demais, né? Semana passada eu fiz uma exposição desse capítulo de Josué, onde, né, da narrativa de que o Sol parou. E, cara, depois, se alguém tiver curiosidade, entra no canal no YouTube e leia uns comentários. Tem uma galera que realmente acredita que a Terra é plana, cara. E
enfim. E né? é uma crença engraçada, porque é uma crença recente. É uma crença Todo mundo recente. creu que a Terra é esférica desde sempre. Na história da igreja nunca foi assim. Não, nunca se questionou. Eu tava subindo um morro, já falei algumas vezes no podcast, né? Eu sou missionário da Palavra da Vida, cuido de um acampamento e tava fazendo uma excursão subindo um morro com alguns adolescentes e uma monitora junto comigo. E eu comecei a olhar pro horizonte assim, lindo, 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 as montanhas e tudo mais. Só que eu peguei uma parte assim, onde as montanhas, o horizonte ficava muito retinho, né? E eu falava assim, caramba, olha que coisa linda e não sei o que, tal. E daí essa monitora veio, Ti, tá vendo? Ó, muito legal, né? Ver como Deus é perfeito e consegue fazer tudo funcionar, mesmo a Terra sendo plana, né? Aí eu, oi? O que tá acontecendo aqui? Aí eu achei que ela tava tirando sarro comigo. E foi. E ela, não, porque a Terra é plana, não sei o que, a Terra é plana, não sei o que. Eu falei assim, cara, teve uma hora que eu falei assim, hein, você tá falando sério? Ela, não, tô tirando com essa cara, sabia que você ia ficar, eu nossa, ufa. Que susto. Mas tem gente que acredita realmente nisso. Mas sobre essa questão aí, eu gosto muito de uma famosa ilustração que a gente usa nesse diálogo entre fé e ciência, que é a dos 2 livros da fé. Os 2 livros de Deus, na verdade. Porque nós cremos, eu creio que Deus se revelou, e na teologia nós estudamos isso, que Deus se revelou de 2 formas. Uma revelação geral e a revelação especial de Deus. Deus se revela de forma geral na sua criação e Deus se revela de forma especial nas Escrituras Sagradas. Nós temos o famoso Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação revela a Deus. Então, nesse sentido, eu gosto da ilustração dos 2 livros. Nós temos 2 livros que revelam a Deus. Nós temos a natureza, que é um livro que revela a Deus, e nós temos as Escrituras, que é um livro que revela a Deus de forma mais especial. E nós, como cristãos, sabemos que para a nossa redenção e para que a gente conheça a Deus, apenas nós precisamos da revelação especial. Mas o livro da criação também é um livro de Deus. E se o livro da criação é o livro de Deus, se Deus se revelou na natureza e também nas Escrituras, isso significa que as Escrituras são inerrantes, ela é infalível, mas a natureza também é inerrante, a natureza também é infalível, porque também é um livro de Deus. Então, se eu descubro algo na natureza que quando eu faço ciência e eu investigo a criação, eu investigo, por exemplo, como que a Terra surgiu, como que a geologia funciona, né? Qual a idade do planeta. Quando eu investigo isso e a criação me revela esses dados, eu creio que isso é um dado que vem de próprio Deus. Deus está se revelando. Então nós temos 2 livros. Os 2 livros são inerrantes. Agora, voltando ao que eu falei, né? A nossa interpretação deles pode estar equivocada. Tanto da natureza quanto das Escrituras. Eu ia levantar isso porque é uma coisa que talvez alguém com uma formatação teológica, que inclusive qual eu me identifico, né? Bem mais tradicional dessa relação de fé e de ciência, né? Possa estar entendendo que nós estamos indo para caminhar de um lado assim. Se a ciência está provando algumas coisas, a gente tem que se virar para entender como tornar a Bíblia inerrante ainda assim diante delas, né? Mas a gente... É legal lembrar que os 2 lados, eles estão sujeitos a essa... A falha de interpretação. Talvez assim, de maneira bem chucra, porque eu tô pisando já num terreno bem movediço, que não é minha área de estudo nem nada, mas talvez seja a famosa datação de carbono 14, tão questionada, né? E que durante tanto tempo foi tão assim... Uau, super isso mesmo, e pega o carbono 14 e data e vai zilhões de anos e tal. E a própria datação, pelos próprios cientistas, já é muito questionada. A própria... Vou dar 2 exemplos e daí acabou meu conteúdo, tá, pessoal? A própria questão da sedimentação, né? Joga tudo num negócio com água, mexe e deixa assentar. E é muito provável que vai assentar na mesma posição que estão as camadas da Terra hoje em dia. Mas se a gente faz isso de uma maneira tão jovem, né? Pega, joga tudo e faz assim. Por que a Terra precisa ser tão velha assim, depois do dilúvio e tudo sedimentou? Enfim, são coisas que... Estou jogando assim de maneira muito simples, mas para também colocar o outro lado da ciência estar sobre júdice através do que temos na própria palavra de Deus, né? E é importante nesse processo nós termos princípios e separar bem esses princípios daquilo que é interpretação específica, né? Então, por exemplo, o texto de Josué claramente
nós não ferimos nenhum princípio falando que a fala, né, de que o sol parou é por causa da perspectiva humana daquele que ele via, ele descreveu. Ponto de vista do observador. Ponto de vista humano. Então a gente tem como esse princípio que a Bíblia é a palavra de Deus através de autores humanos. Então é um princípio que a gente precisa manter. Só que muitas vezes a gente confunde e acaba tornando o princípio aquilo que é uma interpretação específica. E estudando história é engraçado, porque existe a história da interpretação bíblica. E não só crentes estudam isso, mas também historiadores, por curiosidade, né? Tem um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, que ele estudou alguns casos, como por exemplo a letra mata. Ele tem um artigo, a letra mata, e estuda como isso foi interpretado. Ou Noli altum sapere, que é uma tradução para o latim de um texto onde Paulo em grego fala, ó, não se orgulhe. Mas em latim se escolheram essas palavras, né? Jerônimo escolheu, e essas palavras com o tempo passaram a significar não saiba as coisas do alto. E aí o pessoal usava esse texto para justificar, ó, tem coisa que a gente não estuda. Tem coisas que são mistérios de Deus na natureza. Então é proibido. Então vejam os usos que a gente faz. Assim como tem coisas que não tem no texto bíblico que a gente insere tradicionalmente. O cavalo de Paulo, né? Paulo caiu do cavalo. Que cavalo? O Elias subindo ao céu numa carruagem, diz que foi um redemoinho. Se foi dentro de uma carruagem ou fora, não dá para saber. Né? A carruagem só separa ele e Eliseu, a princípio. Os 3 reis magos no dia do nascimento de Jesus. Tipo assim, no mesmo os 3 dia. reis magos, eu já estou preparando um vídeo para o meu canal do YouTube, falando os 3 mitos dos 3 reis magos. Que eles eram 3, que eles eram reis e que eles eram magos. Porque não era nada disso. Mas são as construções. Acabou com a tia da escola dominical na cantata de Natal. Mas são construções que a gente faz na nossa leitura do texto bíblico e que a gente acaba, às vezes, exaltando a nossa interpretação, ao invés da Bíblia. Eu mesmo já preguei um texto que depois eu entendi diferente. E eu fui para minha igreja e falei, gente, eu sei que eu já preguei esse texto de outra forma, mas estou entendendo assim. Essa humildade pode pegar mal para mim como pastor? Com certeza. Mas a minha preocupação não é a minha imagem. Minha preocupação é que eu pregue aquilo que eu entendo da palavra de Deus. E eu preciso ter essa autocrítica. Eu tô amando que vocês estão deixando o papo confortável para mim. Uma última coisa que eu falaria nesse sentido é até como tradicionalmente nós vamos se debruçar sobre alguns textos bíblicos. E aí eu vou jogar agora o Felipe vai poder falar mais legal aí, até pelo que ele tem produzido agora na Escola do Discípulo sobre isso. Mas vamos supor, até como a gente olha e lê Gênesis. De olhar para Gênesis e falar assim, não, é o texto de história. É um texto de história para ler. Peraí, será que o autor de Gênesis, ele tinha a intenção de escrever uma história mesmo? Será que ele não tinha princípios para passar ali? Tudo bem, não estou dizendo que é um livro só de princípios e que a gente tem que jogar os relatos que estão escritos lá fora. Mas assim, tradicionalmente, nós vamos olhando para o texto bíblico com maneiras históricas sem questioná-las, né? Como... Cara, talvez Gênesis inteiro, você percebe... Eu falei com o meu irmão há pouco tempo atrás, desculpa monopolizar o microfone, mas falei com o meu irmão há pouco tempo atrás. Cara, tem hora que você está lendo Gênesis e parece que o Jacó, ele viajou... Mano, parece que ele fez isso em 20 minutos. Só que a viagem deve ter durado muito tempo. E daí o cara foi lá conversar, daí voltou para falar com o pai, daí voltou para falar com Jacó. Isso de um versículo para o outro. Só que assim, talvez meses se passaram de um versículo para o outro. Você citou Gênesis, eu posso citar um exemplo do Novo Testamento. A gente lê Atos como se fosse um negócio pum, imediatamente acontecendo atrás do outro, mas Atos relata uma história ali de décadas, de muito tempo. Então, assim, muito tempo. Mas interessante isso que você está falando. Uma coisa, antes da gente entrar em opiniões mais pessoais, até para não gerar nenhum desconforto em quem está ouvindo, inclusive no nosso host aqui, eu costumo dizer até com os meus jovens e adolescentes lá na igreja, que a gente precisa ter muito respeito e muita humildade nessa questão da interpretação de Gênesis, por exemplo. Porque a interpretação de Gênesis ali é um assunto que a gente não consegue fechar a questão exatamente. Né? Nós temos os criacionistas da Terra Jovem, nós temos os criacionistas da Terra Antiga, nós temos design inteligente, nós temos os criacionistas evolucionários, e eu creio que é possível existir um diálogo entre esses sem que a gente chame um ou outro de herege.
porque não está negando princípios que para nós são fundamentais. O que nós não podemos negar? A ressurreição de Jesus, por exemplo, a divindade de Cristo, a trindade. Existem coisas que são fundamentais para a nossa fé que nós não podemos discordar. Caso discorde, aí sim nós podemos chamar de herege. Mas a interpretação de Gênesis, eu creio que seja um terreno onde a gente pode caminhar com muita tranquilidade, sem chamar o irmão que crê no evolucionismo, no criacionismo evolucionário de herege, e nem o irmão que crê na Terra Jovem de herege, né? Esse é um ponto só para deixar muito tranquilo. Então, se tem gente que está ouvindo aqui que tem opinião diferente da minha, ou do Willibaldo, ou do Tiago, não precisa chamar a gente de herege, nem seu irmão de herege. Eu acho que é legal, Felipe, a gente falar um pouquinho sobre esses termos, inclusive. Talvez quem esteja ouvindo a gente seja, assim, bem novidade para eles, mas também entendo que não é um tema muito novidade, porque eu estava dando uma aula numa igreja aqui em Curitiba na semana passada, e era uma aula para adolescente, então a galera tinha 15 anos, e eu estava dando uma aula de escatologia. Eu sei lá, eu nem lembro o que eu falei, não lembro o que eu falei mesmo. Aí um moleque assim levantou a mão no final da aula e falou assim: professor, eu falo, mano. Aí ele: o senhor crê na Terra Jovem, né? Aí eu: por quê? Aí ele: não, por causa disso. Então assim, um menino de 15 anos também já tem um rolê com o assunto. Mas seria legal explicar um pouquinho esses termos pra galera. Eu vou explicar esses termos e eu acho que o Libaldo pode falar um pouquinho da questão do Gênesis que você falou, da interpretação, se a intenção do autor ali era ser história, ele vai falar melhor do que eu isso. Mas sobre a criação do mundo, existem 4 principais linhas interpretativas hoje. Inclusive tem um livrinho muito bom lançado pela Thomas Nelson também, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2, que chama A Origem, né? E as 4 principais visões são: primeiro, o criacionismo da Terra Jovem, são aqueles que creem que o texto ali está falando literalmente de 6 dias literais, que a Terra ela é jovem, hoje ela tem cerca de 6.000 anos de idade, e que Deus realmente criou tudo espontaneamente, do nada, e assim como nós já conhecemos hoje. Essa é a visão mais tradicional, digamos assim, né? Mais tradicionalista. A segunda visão é o criacionismo da Terra Jovem. São aqueles que afirmam que foi Deus quem criou todas as coisas milagrosamente também, do nada também. Terra Antiga, daí. Terra Antiga, me desculpa, já confundi. A segunda visão, então, é da Terra Antiga. São aqueles que creem que Deus criou todas as coisas espontaneamente, milagrosamente, mas a idade da Terra ela é antiga, isso não contradiz a Bíblia, não contradiria o Gênesis. Os dias em Gênesis ali não seriam dias literais, pode significar um longo período de tempo ou outras interpretações. A Terra, então, não teria problema ter 6 milhões de anos, 4 bilhões de anos, como a geologia afirma hoje. Inclusive, a ideia de que a Terra tem 4 bilhões de anos, ela surgiu aí dentre geólogos cristãos, né? Ela não foi uma teoria que veio de cientistas ateus, veio do ambiente cristão mesmo. E isso nunca gerou crise para a igreja, de que a Terra seria antiga. Mas Deus criou todas as coisas. A terceira visão é a visão do design inteligente. O design inteligente, ele reconhece também que a Terra é antiga, ele reconhece que podem existir processos de microevolução biológica, mas não de uma espécie para outra, por exemplo, né? Que é o que a evolução geral diz. Uma espécie só. Outra espécie. Tipo assim... Um ser comum de cada espécie. Que, por exemplo, você tem diversas espécies de primatas. Então, você tem diversos tipos ali de primatas. Então, esse tipo de microevolução acontece, adaptação, né? Adaptação à realidade, adaptação à seleção natural, essa coisa toda, mas de uma espécie para outra isso não aconteceu. E foi de Deus, e Deus foi quem conduziu toda a criação por meio de um design inteligente. E a quarta visão é a visão dos criacionistas evolucionários, são aqueles que creem que Deus criou, mas ele estava por trás de todo um processo biológico evolutivo, um processo natural, que Deus utilizou esse processo natural de evolução, né? Essas são as 4 principais visões. E visões cristãs, né? Visões cristãs. São 4 principais visões cristãs. E assim, não que seja a minha perspectiva, porque não é, né? Mas aí tu olha o cristianismo criacionista, evolucionário e diz, mas ele nega o texto bíblico. Gente, não tem nenhum texto antigo de criação que apresente um processo de criação como no texto de Gênesis.
Então, não é negar o texto, mas é enfatizar a lógica processual que o texto apresenta e interpretar de uma forma diferente. Ah, mas esse negócio da terra antiga não tem no texto. É uma interpretação sobre o termo yom no hebraico, que a gente traduz por dia, mas é período de tempo. Então não necessariamente é um equívoco. Tá no final do texto diz, né? E neste Ion Deus fez todas essas coisas, se referindo a toda a criação. Então, tanto é que o próprio Agostinho ele vai dizer, gente, que o autor de Gênesis não estava falando de dias literais ali, porque a gente vê que o sol foi criado no quarto dia. Como seria um dia literal se não há sol? Quem escreveu o texto, ele não era ignorante, ele sabia o que estava fazendo, né? Ele sabia o que estava escrevendo. E aí a grande questão é que muitas vezes a gente acaba lendo o texto e criando uma oposição, uma briga com coisas que não eram o propósito do autor. E eu estou falando do autor divino e humano. O autor divino nos apresenta ali com um propósito dentro do contexto do autor humano. O autor humano estava num contexto onde havia propostas de perspectivas da criação, mesopotâmicas, egípcias, etc., né, do Antigo Oriente Próximo. E aí ele apresenta a sua perspectiva. Quando a gente vê no contexto, gente, e aí tem um ótimo livro, Como Ler Gênesis, do Tremper Longman III, ele mostra que, poxa, o autor de Gênesis não quer combater Charles Darwin. Né? A gente pode até querer combater Darwin com o texto. Não era o propósito. Sim. Ele queria combater ideias onde diziam, por exemplo, que o ser humano é fruto da criação por parte dos deuses, do sangue de um demônio com barro ali para fazer um escravo para lhe servir. E aí vem o autor de Gênesis e fala, não, o ser humano é criado de forma especial por Deus para ter um relacionamento com ele. E aí a gente acaba esquecendo isso que é o mais importante, que é Deus criou, Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus tem um relacionamento com toda a sua criação e especial conosco. Veja, todos esses cristãos, dessas várias perspectivas, defendem isso. E às vezes na nossa briga uns com os outros, a gente esquece de viver isso uns com os outros. Eu queria muito fazer uma aplicação nisso que o Vili está falando, que é exatamente sobre a maneira como a gente tem se relacionado com a nossa fé. Por quê? Se você for perguntar nas igrejas, você que está ouvindo a gente, pergunta na sua igreja, ou nós irmos perguntar nas nossas igrejas, né? E aí, como é que você crê na criação? Aí eu falo assim, eu creio que foi em 6 dias literais. Aí você pergunta, por quê? Porque meu pastor me ensinou. E você? Não, porque eu vi o Felipe Breder na escola do discípulo e disse não sei o quê. Porque eu curto ouvir o podcast da BC2 e então não sei o quê. E assim, a gente, por ser um tema complexo, a gente acaba indo muito naquilo que o outro disse. E a gente não tem o desejo de ter uma fé robusta, de entender os termos. Brinco muito nessa questão da terra jovem, da terra antiga, né? Vou falar do argumento só do Ion, né? Um vai dizer que o Ion, período de tempo, por isso que a gente se sente confortável, aí pega lá o texto que para Deus um dia como 1000 anos, sabe o quê? Só que daí, quem talvez cria na terra jovem pode dizer, olha, mas no Antigo Testamento, Ion não é utilizado em nenhum lugar como período de tempo. Por que em Gênesis seria? Que legal, não é para dizer qual tá certo e qual tá errado, embora você possa ter a sua opinião, mas tipo assim, eu creio numa terra jovem porque eu sei que quando alguém usa o argumento do Ion, eu sei que no Antigo Testamento Ion não é usado para período de tempo em mais nenhum outro lugar, porque seria em Gênesis, mas eu creio que pode ser período de tempo porque Ion pode significar naquele tempo como um período de tempo. O desejo de você se dedicar ao estudo e de construir uma fé e dialogar, inclusive, com a sociedade, de não simplesmente ficar porque a Bíblia diz. E realmente, um dos grandes problemas que a gente vê hoje, nos universitários, por exemplo, é justamente quando começam a ter crise de fé, crise com interpretação de texto, nossos pastores não estão preparados para responder ou para explicar. Eles simplesmente dizem, vai orar. Vai orar que isso passa. Eu creio que a gente realmente precisa estar preparados e ensinar como interpretamos esses textos bíblicos, né? Mas, retornando à questão do diálogo entre a fé e ciência, que é o foco aqui
da nossa conversa, né? O Felipe tá assumindo o host do Não. podcast. É que eu O lembrei. host tá querendo falar pouco dos cotovelos. Não, é que eu lembrei, porque o Wilibaldo falou aí do propósito do livro de Gênesis e tudo, e existe uma grande confusão hoje nesse campo de fé e ciência, de confundir os propósitos das coisas. A Bíblia não é um livro de ciência, né? A Bíblia não tem esse objetivo. Ela não foi escrita para falar de biologia, de astronomia, de física, de evolução, de Darwin. Ela não está preocupada com isso. Na verdade, a ciência é uma coisa muito moderna, recente. As Escrituras é um livro de revelação de Deus. Ela tem o propósito de nos revelar a Deus e como nós podemos nos relacionar com Ele. E quando a gente entende isso é importante, porque é um grande erro no modelo de relacionamento entre fé e ciência. A gente tem o chamado modelo da fusão, né? Que é aquele que a gente junta as duas coisas e a gente tenta fazer ciência com a Bíblia e ler a Bíblia com ciência. E a gente acaba interferindo no propósito dela. A Bíblia não tem um propósito de fazer ciência. A Bíblia tem um propósito de nos revelar a Deus e como nós podemos nos relacionar com Ele. O propósito da ciência e das Escrituras são diferentes. A ciência ela possui um propósito, ela tem uma esfera, ela tem um objetivo de explicar como as coisas funcionam. A ciência ela pode me explicar, tem a famosa ilustração do bule fervendo água, né? A ciência ela pode me explicar por que a água está fervendo no bule. Ela pode explicar exatamente todos os processos físicos, que a água, quando atinge uma temperatura de 100 graus Celsius ao nível do mar, ela entra em ebulição, as moléculas ali se agitam e tal, e a água começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. E a ciência pode me explicar exatamente como a água ferve, mas ela não pode me explicar o porquê que eu coloquei água para ferver. Qual que é o propósito? Que eu queria fazer um café. Aqui é o chimarrão, né? Eu queria fazer um chimarrão. É coisa do Wilibaldo. Você toma chimarrão? Eu larguei, vim pra cá, assumi a cultura curitibana, larguei o chimarrão. Olha aí. Então, a ciência ela possui o propósito de explicar como as coisas funcionam e a fé ela possui um outro propósito, de nos explicar justamente o propósito de todas as coisas, a razão de todas as coisas, o porquê de todas as coisas. Quando a gente respeita essas esferas de soberania, como diria o Kuyper, né? Quando a gente respeita essas esferas de soberania, o propósito da fé e o propósito da ciência, a gente consegue ter um diálogo mais saudável, onde uma pode ajudar a outra em suas interpretações, em como fazer boa ciência. A fé nos ajuda a fazer boa ciência e a boa ciência nos ajuda a interpretar as Escrituras e a lidar com a nossa fé também. Senão a gente tem uma visão fraca da fé, né? E da própria palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo, a gente tem falado de inerrância aqui. Se eu ler a Bíblia como um livro matemático, é fácil de ver erros ali. Só que não são erros, porque a Bíblia não é um livro matemático. A não ser números, né? Que daí... Se a gente for ler a Bíblia como um livro de história cronológica, a gente lascou também. Não, mas eu digo matemática, por exemplo, quando fala lá, sei lá, eram 10 mil pessoas. Quer dizer que não era 10.001, não podia ter uma pessoa. Não, é um propósito de arredondamento, né? Isso não fere a inerrância. Porque não é esse propósito. Ela menciona quantidades, menciona certas coisas para anunciar a verdade do Evangelho, a verdade do propósito de Deus. E a gente precisa ter isso em mente. E se eu uso a Bíblia para fazer ciência, infelizmente eu vejo muita gente fazendo isso hoje, tentando usar a Bíblia para fazer ciência. Se eu uso a Bíblia para fazer ciência, as Escrituras acabam perdendo a sua autoridade. Vamos voltar aqui para o caso do Galileu. Vamos voltar aqui para o caso da Terra não ser o centro do universo. Se eu uso a Bíblia, se eu falo, olha, a Terra é o centro do universo porque a Bíblia diz. Se eu uso a Bíblia para fazer ciência, a ciência descobriu que a Terra não é o centro do universo. Poxa, então a Bíblia perdeu toda a sua autoridade. Se eu uso a Bíblia para fazer ciência, a ciência está mudando o tempo todo, né? O modelo cosmológico padrão hoje é do Big Bang. Vai que descobre outra coisa aí. Pode ser. É muito improvável, mas pode ser que aconteça. E se a gente usa a Bíblia para fazer ciência, a Bíblia acaba perdendo a sua autoridade. E é interessante que no contexto... Vale a pena estudar a história do Galileu, porque na verdade ele acaba não sendo condenado, não por questionar a Bíblia, mas por não fazer uma boa ciência. Era obrigatório que ele apresentasse suas ideias como teoria. É um princípio científico, né? Se eu vou apresentar, preciso apresentar como teoria. Ele apresentou com verdade absoluta, e isso que foi
a pedra de toque dele ali, que acabou gerando os problemas para ele, né? Ele não quis tratar como teoria, ele achou que tinha descoberto a verdade e pronto, acabou. Quando, na verdade, a teoria das marés dele, inclusive, estava errada. Então, ele tinha alguns argumentos bem falhos, né? Então, o questionamento da igreja para com ele não foi sobre ele ir contra a Bíblia. A igreja estava preparada para reconsiderar a questão, mas por ele não fazer uma boa ciência e colocar, assim, a ciência sobre a fé e sobre todas as coisas. A ciência ela não é soberana. A ciência é uma construção que pode exigir reconstruções também. E aí a gente volta à autocrítica. Não é autocrítica só da minha leitura da Bíblia, mas também uma autocrítica da própria ciência e da, talvez, forma errada de ouvir o livro de Deus, que é a criação. Exatamente. O problema da ciência, como que a gente poderia, de forma simples, a gente considerar o que é boa ciência e o que não seria boa ciência? A boa ciência, eu creio que é aquela ciência que a gente faz de uma forma honesta, respeitando os seus limites. A partir do momento que eu uso a ciência para afirmar questões filosóficas, por exemplo, o universo é tudo o que... Tipo assim, o mundo material é tudo o que existe. Isso não é uma afirmação científica, isso é uma afirmação filosófica, teológica até. A ciência não pode me afirmar isso. Então, eu não estou fazendo boa ciência porque eu já estou desrespeitando os limites da própria ciência. E a ciência, como o Willibaldo acabou de exemplificar, ela muda o tempo todo. Tipo assim, não é que muda, a gente tem novas descobertas o tempo todo. Até pouquíssimo tempo atrás, a maioria dos cientistas do mundo acreditavam que o universo ele era estático e eterno. Einstein começou acreditando nisso, que o universo era estático e eterno. Até que, né, um dos proponentes disso foi, inclusive, um padre cristão, eu esqueci o nome dele, o Lametrier, como que é o pronuncia? O Georges Lemaitre. Lemaitre, eu não sei pronunciar o nome, mas aí tem a ajuda aqui, né? Que aí eles descobriram que não, olha, eles observando os céus, perceberam, e a gente consegue observar isso é uma evidência. Se qualquer pessoa hoje que comprar um telescópio aí e começar a querer observar o céu, você vai perceber. Claro, não é qualquer. Se tiver estudar um pouquinho ali de astronomia, de como faz, né? Você vai perceber que o universo está se expandindo, as estrelas estão se afastando. Então chegou-se à conclusão que um dia tudo isso já esteve tudo junto numa singularidade. E aí surgiu então a teoria do Big Bang, que no princípio foi até como um termo de chacota, né? E no princípio até o Einstein resistiu a isso, porque dizer que o universo teve um início seria bíblico demais. Os cientistas resistiram muito isso, porque dizer que o universo teve uma origem era algo cristão demais. A gente não podia afirmar uma coisa dessa, mas aí a própria ciência demonstrou que o universo teve uma origem, ele está se expandindo e teria surgido com o Big Bang. Então, as descobertas científicas mudam o tempo todo, por isso a gente precisa respeitar as suas... Acaba que a gente quis, assim, acaba virando um papo eterno, porque seriam tantas descobertas, tantas teorias, tantos questionamentos que a gente pode olhar para a palavra de Deus, olhar para a ciência e que isso vai biblicamente glorificando ainda mais a Deus na complexidade de tudo aquilo que ele fez, né? Se a gente fosse pegar aí o estudo de será que surge mais massa no universo ou existe a mesma quantidade de massa desde o primeiro dia do universo? Massa não, mas energia sim. Olha aí. Entende? Sabe, é muito belo. Se você tivesse, Felipe, que conversar com o nosso ouvinte agora como um pastorzão, assim. Olha, pastorzão, até contar um pouquinho da experiência, da caminhada das gravações que vocês têm feito. O que você diria para quem está ouvindo a gente para se relacionar com esse ambiente? Pô, eu sou igual o Thiago. Eu preciso me envolver um pouquinho mais com esse ambiente. Qual é a maneira saudável de fazer isso? Eu acho que eu posso contar um pouco do meu testemunho pessoal, porque vai diretamente com isso, né? Eu cresci num ambiente bem tradicionalista e literalista da Bíblia, se é que eu posso dizer assim, né? Dos 6 dias literais de Gênesis e eu creio no Adão e Eva histórico, eu creio até hoje no Adão e Eva histórico, mas tipo assim, eles podem ter tido uns 100 milhões de anos, mas não tô brincando. Eu cresci nesse ambiente de interpretação literalista, digamos, com uma visão bem da Terra Jovem, e eu sempre acreditei nisso e sempre fui muito convicto disso, e eu cresci num ambiente de conflito entre fé e ciência. Você precisa acreditar ou em uma coisa ou em outra. Tanto que na minha escola
pública que eu estudei lá na minha cidadezinha de Minas, é uma cidadezinha pequena, eu tive professores de ciência que eram professores crentes. E eles mesmos falaram, isso aqui eu vou ensinar isso aqui, mas não é verdade não, hein, gente? Né? Não sei se o MEC descobrisse isso hoje, ia dar problema. Mas ou vocês acreditam em Deus, ou vocês acreditam na ciência. E eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre gostei muito de ciências naturais. Isso me encanta. Eu amo estudar assuntos sobre astronomia. Eu amo estudar. Eu sempre fui muito bom aluno de ciência. E quando eu comecei a estudar as evidências científicas, as questões científicas, eu comecei a ter uma grande crise de fé. Eu comecei a ter uma grande crise de fé porque eu acreditava nesse mito de que existe um grande conflito. Ou eu acreditava em Deus, ou eu acreditava na ciência. E isso me trouxe uma grande crise de fé mesmo, assim, na minha adolescência, estudando. E até que depois eu comecei a estudar mais, principalmente na parte da teologia, do cristianismo, eu comecei a descobrir que não existe esse conflito entre fé e ciência. Que isso é algo moderno, isso é algo recente, que chegou há pouco tempo, que a igreja nunca teve esse conflito, que a ciência surgiu num ambiente cristão, que 60% dos ganhadores do prêmio Nobel são cientistas cristãos, que Newton era cristão, que, apesar das suas loucuras teológicas, ele dizia que fazia ciência para glorificar a Deus. E quando eu comecei a descobrir que não existe esse conflito, isso me trouxe uma paz muito grande. E aí eu comecei a observar que eu podia, sim, ver as evidências científicas sem que isso entrasse em conflito com a minha fé e com as Escrituras, que havia espaço para diálogo, que havia espaço para reinterpretar as minhas ideias, para ver aquilo que eu poderia estar equivocado ou não, que eu não preciso caminhar nesse caminho do conflito, que eu posso caminhar no caminho do diálogo. Existe um diálogo entre a fé e a ciência. Isso me trouxe uma paz enorme no meu coração e renovou a minha fé. Uma coisa que as pessoas dizem, não, se você começar a estudar essas coisas, as pessoas vão perder a fé. Essa não é a experiência que eu tenho tido com os meus jovens na igreja. Eu tenho jovens universitários que, quando começaram a ter contato com esses debates da Terra Antiga, da criação evolucionária, essas coisas, isso fortaleceu a fé deles. Não perde não, mas inclusive a gente pode até reforçar aqui. O Yuri disse a mesma coisa na nossa conversa, não sei se você lembra, Vili, ele disse a mesma coisa na nossa conversa sobre o Cristão Universidade, que estudar mais tem fortificado a fé dos jovens ao enfrentar a universidade e não tratá-los como alguém escondido, guardado, não deixa ter acesso, que isso vai preservar. Eu quero até contar o testemunho de uma jovem nossa lá da igreja, o nome dela é Micaela, depois eu vou até mandar esse link para ela ouvir, e ela está fazendo o doutorado dela em microbiologia, bióloga, e ela estava passando por um período de muita crise de fé, de conflito, porque ela estava nessa angústia de que ou eu escolho uma coisa ou eu escolho outra. E crise grande, de ela não conseguir conversar e debater com os professores dela e tudo mais. E eu peguei o livro da Origem, da Thomas Nelson, e apresentei para ela. E ela começou a ter esse contato com esse universo do diálogo entre a fé e a ciência. E ela ficou encantada, maravilhada. E hoje ela se autodefine como uma criacionista evolucionária. Mas isso fez com que a fé dela se fortificasse tanto. E eu estou acompanhando, eu caminho perto dela, eu vejo como ela ama Jesus de fato. Isso não fez com que ela se tornasse uma cristã liberal, digamos, não. A fé dela se fortaleceu muito. E agora ela está fazendo o doutorado dela com muito mais alegria. Agora ela consegue dialogar e conversar com os professores dela. E ela conversou, ela veio animada. Felipe, você não sabe o que aconteceu? Eu estava conversando com minha professora. E eu falei para a professora, não, tem visão que tem muitos cristãos aí que estão em diálogo com a fé e ciência, que a ciência não contradiz as teorias científicas de hoje. Ah, é verdade, minha professora ficou super empolgada e eu estou empolgado. E ela transformou a vida dela. Então, assim, o conselho que eu daria para qualquer jovem, não tenha medo de estudar ciência. E aí eu gosto de uma afirmação do Alistair McGrath. O Alistair McGrath fala, se o mundo é um mundo de Deus, então não existe nada no mundo que você vai descobrir um dia que vai negar a sua existência. Porque se o mundo é um mundo de Deus, não dá para você descobrir alguma coisa que negue a existência dele, porque o mundo é um mundo de Deus. E é interessante que aí quem ouve talvez pense, então se a pessoa necessariamente estudar e fizer esse diálogo, vai virar evolucionista. Não necessariamente. E isso que é bacana, isso que é interessante. E eu não lembro quando foi, mas eu lembro que foi no meu ensino médio, um professor de biologia, ele trouxe essa reflexão, e era um colégio adventista, então eu tive essa experiência no colégio, foi muito bacana. Ele inclusive trouxe uma entrevista, eu acho que era o Richard Dawkins,
que falava assim, não existe nenhum cristão inteligente. E aí o entrevistador falou, cara, mas tem o Francis Collins. Daí o Dawkins, não, mas o Francis Collins não deve crer bem, assim, na Bíblia, essas coisas. Não, eu entrevistei ele. Ele crê mesmo nesse negócio. Então é muito interessante que não vai necessariamente por um caminho específico. Né? Necessariamente vai ser um criacionista evolucionário. Não. A pessoa vai fazer o seu caminho dentro daquilo que vai compreendendo e crendo. E essa fé em busca de compreensão. A gente precisa ter esse respeito também, né? É muito importante. Uso até para fazer um elogio na nossa gravação hoje, né? Pô, o Vilibaldo já tá aqui, a gente já gravou muitos podcasts juntos. Eu tô aí gravando muito podcast. E é muito interessante quando em um episódio você percebe entrevistados, professores, pessoas conversando na proposta de um diálogo, ou quando ela está fazendo isso na proposta de uma prova, um embate. Tentar convencer o outro. Tentar convencer o outro, né? E para mim eu vejo com o maior valor. Inclusive, para quem está ouvindo a gente, não tem esse background, mas quando a gente propôs o tema, eu mesmo brinquei no grupo dizendo assim, mas provavelmente eu não vou crer igual vocês. Mas assim, olha que interessante, não é uma apologia a nenhuma tese essa conversa, mas é uma conversa que instrui como a sociedade está perdendo o privilégio e a habilidade de conversar, de sentar na mesa, para se relacionar, para entender, para não necessariamente desconstruir ou cancelar o outro com a tua opinião e com a tua verdade que está intrínseca. A habilidade de ouvir o outro, mas ouvir de verdade, né? Ouvir. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu tenho me posicionado como um criacionista evolucionário há um tempo. Mas quando eu fui ler o livro da Origem, aquele debate, o argumento do criacionismo da Terra Antiga mexeu muito comigo ali, cara. Eu li e falei, rapaz, ó. Verdade, agora eu tô entre os dois, agora eu não sei nem mais o que eu sou, entendeu? Eu creio que Deus criou. Uma coisa eu sei, Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o propósito principal do texto de Gênesis, tanto capítulo 1, capítulo 2, e mostrar como o pecado entrou na humanidade, né? O pecado original. Mas a gente precisa realmente ler e ouvir. Ouvindo de verdade, né? Ouvindo, pensando, pode ser que eu esteja errado, deixa eu ouvir de verdade com a possibilidade de eu estar errado. Só que é muito difícil a gente encontrar isso hoje. O ouvir com a possibilidade de que eu esteja errado. Eu ouço já pensando em como que eu vou responder e contra-argumentar e aí a gente não vai chegar num diálogo saudável nunca. O ouvir reduzido àquilo que me agrada, né? A famosa redução das redes sociais e do... Como é que chama aquele negócio? Que define o que você vai receber na internet? O algoritmo. Ele já vê o que você gosta, o que você pensa, o que você prefere e só joga aquilo para você, meu amigo. Então a gente precisa fugir do algoritmo, olhar para além dele, olhar ideias que são diferentes das nossas e dialogar. Então é um privilégio estar aqui conversando com vocês, né? Mesmo pensando diferente, a gente pode conversar e construir, né? Eu não queria bancar o crantão aqui do diálogo, o cara que super dialoga, mas o Vili falando do algoritmo, eu tenho esse exercício nas minhas redes sociais. Eu curto coisa que eu não concordo só pro meu... Não tô dizendo que eu super penso no algoritmo, mas é só pra eu não ficar você viciado. Quer bugar no meu Twitter, só pra você ter uma ideia, no meu Twitter tem lá Jovem Pan e Carta Capital. Olha aí, não, eu ia São dois opostos, mas eu leio os dois. Eu ia dar o mesmo exemplo. Nessa época política, eu sigo Mídia Ninja e Direita da Opressão. Porque eu concordo com alguns dos... Não, é porque eu quero sempre... ter os dois pontos de vista. Ter a oportunidade do diálogo. Ainda que talvez nenhum dos dois eu consiga... Enfim, deixa eu parar, senão esse papo vai pra um lugar que não precisa. Passou a eleição, passou a eleição. Se bem que tá um caos hoje aqui. Estamos gravando esse podcast bem no dia daquelas paralisações, gente. Se você tá ouvindo depois, quase que eu não consigo chegar em Curitiba, mas glória a Deus, tá tudo certo. Eu me dou por satisfeito. É isso? Também, cara. Eu fico muito feliz. Incentivo a galera a não viver dentro de uma bolha eclesiástica, mas saber que existe diálogo entre fé e ciência e que nós fomos chamados para fazer cultura, né?
Então, nós precisamos de bons cientistas, nós precisamos de bons filósofos, nós precisamos fazer ciência séria, nós precisamos ler A Origem das Espécies de Charles Darwin. Não para, tipo, meu Deus, isso é do demônio. Não, nós somos aqueles que precisamos entender qual é, o que a ciência tem crido, o que a ciência tem dito ultimamente, né? E existe espaço para diálogo. Capaz, eu ia fazer propaganda de você já. Falar, ó, já puxa aí a Escola do Discípulo para assistir os vídeos, né? Tá sendo aí um projeto bem legal e agora tá nessa série, né, Felipe? Isso, a Escola do Discípulo, na verdade a Escola do Discípulo é um ministério de ensino da nossa igreja lá na Primeira Batista de Campo Grande, que a gente começou a criar conteúdo para a internet e a parte da internet tomou proporções enormes, né? E aí virou canal no YouTube e a gente acabou virando youtuber também. Então, a gente tem um projeto lá, um documentário sobre a história da igreja, mas recentemente nós estamos lançando em parceria com a ABC2 uma série documental sobre as grandes questões da vida. No primeiro episódio nós discutimos a plausibilidade da crença em Deus. O segundo episódio, que já está no ar, já está lá no canal disponível, gratuito, Escola do Discípulo. Nós discutimos sobre a exclusividade do cristianismo. Se Deus existe, por que o cristianismo e não outras religiões? Não seria injusto afirmar que o cristianismo é exclusivo, né, com as outras pessoas? Eu acho que eu já vou ligar esse episódio hoje à tarde. Ficou bem legal, ficou muito legal. Para um aluno que estava me perguntando sobre isso. Ficou bem legal. Bem importante. O terceiro episódio, que ainda será lançado no mês de novembro, será justamente sobre o conflito entre fé e ciência. E o último episódio nós vamos falar sobre se nós podemos acreditar na Bíblia. Olha aí, né? Um tema bem interessante para a galera hoje em dia. Então, segue lá o canal na Escola do Discípulo, todo conteúdo gratuito, fora as exposições bíblicas. Acho que é um conteúdo bem legal. Vili, quer vender mais algum livro? Toda semana você tem um livro para vender? Não, tô com os livros parados aí, né? Mas avisar, né? Quem não sabe, comecei o canal no YouTube, bom fazer esse aviso. Proporção bem menor, né? Estou engateando ainda. Mas trazendo curiosidades, agora postei hoje mesmo, data da nossa gravação, um videozinho sobre a serpente na Bíblia. Também interessante também de ver, às vezes, o significado por trás de palavras, gostei desse tema. Eu conheço um pastor que ele crê veementemente que a serpente tinha asas. Então, é interessante, né? A teoria das asas, a teoria das patas, né? Flávio Josefo dizia que era patas, né? Agora, quantas patas, não sei. Vai que era igual... Uma centopeia. Uma centopeia. Mas além desse aspecto também, a simbologia. A gente fala de serpente, pensa sempre no diabo, mas a serpente de bronze representa Jesus Cristo. Então é algo muito mais complexo. E a própria serpente, agora a gente pode trazer isso, né? Aplicando, né? Sendo parte da criação de Deus, também mostra ao próprio Deus. Né? Faz parte desse livro, né? Muito legal, muito interessante. Até porque já é forte totalmente o tema. Porque eu paro para pensar, porque quando o Gênesis foi escrito, será que Israel tinha essa concepção de um maligno, de um diabo, de Satanás? Eles não criam nisso ainda, né? É uma construção, né? Que o Gênesis é explicado por Apocalipse, né? E isso é algo bem interessante da gente pensar também. Depende de quem você crê que escreveu Gênesis também. Mas vamos lá. Galera, arroba Vilibaldo. Como é que tá seu Instagram? O Instagram. @Vilibaldo Neto. Vixe, agora pra... Vilibaldo com W-I-L-L. Isso aí. Meu tá Felipe Breder. É Felipe com I, igual da Bíblia. Aí teve um dia que eu cheguei no lugar e falei Felipe com I, igual da Bíblia. Aí a mulher escreveu Felipe. Aí sim ficou assim, será que ela não leu a Bíblia? Ou será que eu falei um pouco errado? Felipe Breder é meu Instagram, o pessoal me acha lá. Boa. @Thiago Vercelino. E é isso. Esse foi mais um Praxis, nossa querida Favapar. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu.